Entre Luzes, episódio 4, A Vida que Conversei com Deus. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Entre Luzes. Hoje, eu queria conversar com você sobre esperança, mas não aquela esperança barulhenta, perfeita, inabalável que as pessoas mostram nas redes sociais. Eu quero falar sobre a esperança silenciosa, aquela que continua viva, mesmo depois das decepções, mesmo depois do medo, mesmo depois do cansaço. Existe uma pergunta que às vezes eu faço para mim mesma nas noites mais silenciosas. Qual é a vida que eu conversei com Deus? Porque eu acho que todo mundo em algum momento imaginou uma vida diferente dentro do coração. Uma vida mais leve, mais bonita, mais verdadeira, mais alinhada com aquilo que faz a alma respirar. E talvez a parte mais difícil da caminhada seja continuar acreditando nessa vida quando a realidade ainda parece distante. Tem sonhos que a gente guarda em silêncio, sonhos que quase ninguém conhece, os sonhos que aparecem enquanto lavamos a louça, enquanto olhamos pela janela, enquanto fazemos planos antes de dormir. A vida que imaginamos, os lugares que queremos alcançar, a pessoa que queremos nos tornar. E eu acho bonito pensar que Deus conhece todas essas versões silenciosas da gente. As versões esperançosas, as assustadas, as cansadas, as que ainda estão tentando. Durante muito tempo, eu achei que fé era nunca duvidar. Mas hoje eu acho que fé é continuar mesmo sentindo medo. É continuar acreditando mesmo sem enxergar tudo claramente. Porque a verdade é que existem fases da vida em que nada parece pronto. As coisas ainda estão sendo construídas, os caminhos ainda estão confusos, as respostas ainda não chegaram. E mesmo assim, alguma coisa dentro da gente continua dizendo, não desista ainda. Talvez seja isso que mantém tantas pessoas de pé. A esperança pequena, quase invisível, mas persistente. Eu gosto muito da ideia de que recomeços também podem ser espirituais. Não apenas mudar de trabalho ou começar um projeto novo, mas voltar a acreditar, voltar a sonhar, voltar a confiar na própria caminhada. Porque às vezes a vida machuca tanto que a gente começa a viver emocionalmente encolhida, com medo de criar expectativa, com medo de tentar outra vez, com medo de se decepcionar de novo. Mas existe uma frase que eu ouvi certa vez e nunca esqueci. Se ainda existe desejo dentro de você, talvez ainda exista um caminho. E eu acredito muito nisso. Acredito que alguns sonhos permanecem, porque fazem parte da nossa construção, mesmo quando demoram, mesmo quando parecem improváveis. Talvez você esteja ouvindo esse episódio num momento difícil. Talvez esteja cansada da espera. Talvez esteja tentando reconstruir áreas da vida que ninguém sabe que doem. E, sinceramente, eu queria muito poder te lembrar hoje que processos também são lugares de nascimento, mesmo quando parecem lentos. Às vezes, a vida que a gente conversou com Deus não nasce pronta. Ela nasce aos poucos, na coragem de continuar, na decisão de tentar outra vez, na escolha de não desistir de si mesma. E talvez esse seja um dos maiores atos de fé que existem. Continuar cultivando esperança, enquanto tudo ainda está em construção. Eu não sei exatamente como será o futuro, mas existe uma coisa que eu venho aprendendo devagar. A vida muda, as pessoas florescem, os caminhos se abrem, as fases difíceis passam, os sonhos amadurecem, e aquilo que hoje parece distante, um dia pode virar memória. Talvez por isso seja tão importante continuar alimentando a própria luz, mesmo pequena, mesmo frágil às vezes, porque toda reconstrução começa dentro. E se eu pudesse deixar uma mensagem para você hoje, seria essa. Não abandone a vida que você conversou com Deus, só porque ela ainda não aconteceu no tempo que você imaginou. Algumas promessas amadurecem devagar. Obrigada por me permitir chegar até você através do Entre Luzes.
Obrigada por caminhar comigo nessa primeira temporada. Esse podcast nasceu como um lugar de acolhimento, mas eu sinto que ele também está se tornando um lugar de reencontro. Na próxima temporada, a gente vai continuar falando sobre recomeços, emoções, histórias e tudo aquilo que vive silenciosamente dentro da alma humana. Até a próxima!